Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz da parte do Senhor. O evangelho desse domingo é Lucas 11, de 1 a 13. E é um texto muito tremendo, que fala profundamente no nosso coração sobre a nossa vida de oração. Oração, fé, perseverança. A Bíblia diz no versículo 1 que de uma feita Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou de orar, os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É interessante que na liturgia judaica, o discípulo, ele tinha orações que ele decorava e que ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, todo judeu tinha uma oração decorada para a manhã, uma outra para a tarde e uma outra para a noite. Isso era muito comum. E João Batista ensinou aos seus discípulos uma oração que os discípulos também deveriam repetir com fé. E quando os discípulos de Jesus veem que João havia ensinado uma oração para os seus discípulos e vem Jesus orando, eles então pedem para Jesus ensinar a orar. É nesse momento que o Senhor Jesus passa a ensiná-los. O versículo 2 diz que então ele os ensinou. Jesus diz assim: quando orares, dizei. Quando orares, dizei. Ou seja, não é opcional. A estrutura do Pai Nosso, tanto a oração do Pai Nosso, quanto a estrutura da oração do Pai Nosso, precisa estar na nossa vida de oração. O Evangelho de Lucas, ele é mais curto, a oração do Pai Nosso, do que Mateus 6. Mas observe bem a oração do Pai Nosso no Evangelho de Lucas. É a mesma oração do Evangelho de Mateus, um pouco mais breve. Jesus diz assim: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então Jesus diz: quando vocês orarem, dizei as palavras que nós precisamos dizer, a estrutura da nossa oração. É uma oração que santifica o nome do Pai. É uma oração que clama pela vinda do reino. É uma oração que pede o alimento diário, pede a graça do sustento diário. É uma oração que pede o perdão, onde nos comprometemos a perdoar aqueles que pecam contra nós. E a oração que a gente pede para que o Pai não nos deixe cair em tentação. É interessante que Jesus, após ensinar essa oração, Jesus ensina uma parábola para demonstrar que a oração sem fé, a oração sem perseverança, ela não tem valor. Ela se transforma em mera repetições que não tem nenhum valor. A oração sem fé, ela não funciona. Você pode ter palavras bonitas, palavras dentro da doutrina da sua igreja, mas se a oração não for feita com fé, o resultado dela é o resultado vazio. E aí Jesus diz a parábola, o seguinte, versículo 5, diz assim: qual dentre vós, tendo um amigo, qual de vocês que tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lá de dentro responda, dizendo: não me importunes, a porta já está
fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Preste atenção no que Jesus diz no versículo 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e tudo lhe dará do que você tiver necessidade. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por causa da importunação. Querido, você tem importunado o céu? Será se realmente você quer a bênção do Senhor? Você tem pedido essa bênção ao Senhor insistentemente? Amado, a fé não é apertar um botão. A fé é insistir aos pés do Senhor. É nesse contexto dessa parábola, e por favor, só entenda esse versículo no contexto dessa parábola. É nesse contexto que Jesus diz assim no versículo 9: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. O rapaz que queria os 3 pães, ele pediu. O rapaz que queria os 3 pães, ele buscou. O rapaz que queria os 3 pães, ele bateu na porta. Nós pensamos que as bênçãos automaticamente caem sobre nossa vida. Sabe que no céu existe milhões de bênçãos paradas, que não vieram para as pessoas, simplesmente porque são bênçãos que só podem ser movidas do céu mediante orações. John Wesley disse uma palavra escandalosa. Alguns até consideram herege. Ele diz assim: parece que Deus nada faz a não ser em resposta às nossas orações. Se você não ora, você não recebe nada. Nada faz o Senhor a não ser em resposta às nossas orações. As nossas orações movem os braços soberanos de Deus. Mas o problema é que numa autocomiseração ou numa falsa humildade, a gente fica naquela religiosidade, dizendo: não vou insistir diante de Deus. Não vou mais pedir, não. Eu já pedi, seja feita a vontade dele. Amado, peça. Jesus diz mais dentro dessa palavra. E essa palavra está dentro dessa parábola. Jesus diz: tudo o que pede, recebe. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. E aí, para finalizar a conversa, Jesus diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Jesus diz que nós somos maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amado, e não apenas o Espírito Santo, no contexto da parábola, vai muito além, aleluia, do que pedir coisas materiais. É pedir coisas espirituais, é pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o top, o Espírito Santo é o tudo, e ele vai te dar o Espírito Santo. E abaixo do Espírito Santo, todas as suas necessidades devem ser colocadas diante de Deus, todos os dias, insistentemente. Eu tenho a prática de orar o Pai Nosso. Eu oro o Pai Nosso de manhã, oro o Pai Nosso no almoço e oro o Pai Nosso na hora que vou dormir. Mas não apenas orar o Pai Nosso, mas usar toda a estrutura do Pai Nosso, meditando, orando, buscando e colocando nossos pedidos diante de Deus.
Amado, a vida cristã não é automática. Não é automática. Se você não desenvolver disciplinas espirituais, a vida cristã não será automática e você não vai desenvolver a tua salvação. Separe tempo diário para 3 coisas. Primeiro, para ficar em silêncio diante de Deus. Sim, silêncio. Sem celular, sem livro, sem nada. Silêncio diante de Deus. Para orar e para ler a palavra. A vida cristã não é automática. Que o Senhor te abençoe, tenha um lindo domingo e reflita sobre esse evangelho, porque ele é extremamente profundo e provocador. Deus te abençoe.